O Richard Rios, ele é um jogador muito técnico, que funcionou muito bem, especialmente nessa última temporada no Brasil, que enfrentou algumas questões mentais, digamos assim. A gente tem um treinador português aqui, como vocês bem sabem, o Abel Ferreira, e ele trabalhou muito essa questão mental do Richard, porque por vezes ele tinha algumas questões de displicência, desligava um pouco no jogo. Agora, tecnicamente, ele é um jogador extraordinário e me surpreende um pouco o valor, considerando que ele já tem 25 anos. Aqui no Brasil, a gente está acostumado a ver os europeus buscarem jogadores mais jovens, né, com 18, 19. Que ele jogou futsal até 2019, não é? De forma que isso demonstra no jogo dele, como é que, até nos defeitos, eventualmente. No futsal, você vai notar, quando você assistir ao primeiro jogo dele do Benfica, você vai ver o domínio dele, que é aquele domínio curto, pisando na bola, com dribles curtos, usando muito a sola do pé, que é muito característico de quem joga futebol de salão, né? O que você vai notar da característica do futebol de salão dele é muito mais nos dribles curtos, nos movimentos rápidos em espaço de tempo pequeno, que é o que o salão exige de um jogador, né? Mas ele conseguiu se adaptar muito bem ao campo. E eu acho que a parte ruim que vocês vão notar também é justamente nesses dribles curtos, em espaço pequeno, muitas vezes ele faz isso na zona perigosa do campo. Quando ele perde a bola, já não tem mais ninguém atrás dele. E ele ficou marcado por isso em jogos do Palmeiras e Corinthians. Vocês devem saber que é um dos principais clássicos aqui no Brasil. E ele errou mais de uma vez em jogos contra o Corinthians. E aí, clássico, o jogador é marcado de uma forma diferente. Ele podia errar em qualquer jogo, mas erraram contra o Corinthians, defendendo o Palmeiras, a marcação, a história dele fica de outra forma. Então ele ficou marcado aqui por esses erros. Eu acho que o Benfica identificou bem uma lacuna. O Florentino jogava pelo processo defensivo, mas não era um jogador agressivo, era um jogador que ocupava bem espaços, no duelo era forte, mas este é um jogador que traz agressividade em todos os momentos do jogo. E o Coxu não era um jogador agressivo, era um jogador que ocupava a posição, ocupava alguns espaços para dizer que estava lá, e depois com bola é que era diferenciado. E este é um jogador, juntando ao Barrenechea ou ao Orsnes, que traz aqui uma rotação sem bola e de ritmo de jogo que vai subir o nível do Benfica. Aqui importa-me dizer que é um jogador que tem apenas 6 anos de futebol, portanto aos 25 anos se calhar vemos uma margem de evolução bastante maior do que noutros jogadores da sua idade, até aos 28, 29. O Rios é um jogador muito mais de quebrar linhas de pressão, um bocadinho como um jogador a Renato, ou seja, Renato nos seus tempos áureos, um jogador que de repente corria 30 metros com a bola e estava a enfrentar a última linha defensiva. Nós hoje é engraçado que eu faço uma comparação, eu olho para o Rios e vejo uma espécie de um Guarino um bocadinho mais refinado, ou seja, não tão potente, mas com mais capacidade técnica.